Bom, existem muitos que estão nesses cadernos de teses, mas que não só já estão em documentos anteriores do PT, como já estão sendo postos em prática. Por exemplo, dizer, vamos tornar o MST inimputável. Ele já é inimputável há anos. Desde que ele existe, ele é inimputável porque ele não tem personalidade jurídica. Então, se você quiser processar o MST, você não tem como fazer. Isso já foi feito propositadamente assim pelo senhor Fernando Henrique Cardoso. Foi ele o criador e padrinho do MST. Tá certo? Então, veja, tudo isso que está acontecendo agora tem uma origem remota na Universidade de São Paulo, na USP, nos anos 60. Onde toda essa gente junto tramou. Vamos dizer, como é que vamos nos livrar da ditadura militar e tomar o poder? O processo levou 40 anos, é muito complexo, tá certo? Mas ele segue em linhas gerais a estratégia revolucionária sempre. Em primeiro lugar, fazer as famosas divisões do partido. O movimento revolucionário ele vive das suas divisões. Isso é uma exigência intrínseca, tá certo? Do próprio pensamento de Karl Marx que vem de Hegel. Quer dizer, tudo só cresce mediante a autodivisão interna. Isso é óbvio, a famosa tese, antítese e síntese. Então, o liberal que está acostumado a raciocinar com outro tipo de lógica, diz, o partido está dividido, portanto vai se enfraquecer. Isso é de uma estupidez sem mais tamanho. O movimento revolucionário, ele requer a sua divisão interna e até hostilidade e até o morticínio mútuo. Se você fizer as contas, ninguém matou mais comunista do que Stalin e Mao Tse-tung. E é por isso que cresceu. E é assim que vai crescendo. Eu sugiro que vocês leiam o livro do Leonardo Padura, esse romance maravilhoso, El hombre que amava los perros, que mostra bem o funcionamento interno, como a matança recíproca é absolutamente necessária para o crescimento do movimento revolucionário. E é assim, até a escala física, do conflito físico, de um matar o outro, você imagina a escala das ideias, então. Isso quer dizer que o fato de você ter várias propostas, dizer, umas são mais brandas, outras são mais violentas, mais radicais, isso também faz parte. Sempre foi assim, essas coisas se misturam. O que interessa é o efeito global. Então, não é porque uma tese parece mais branda que nós podemos aceitar e ter a certeza de que ela é inseparável da tese mais radical a qual aparentemente ela se opõe. Esse exemplo na Rússia, né, existiu, né? O senhor insiste em dizer que a luta que existia entre Stalin e Trotsky era parte do próprio processo revolucionário, né? Isso começou desde a fundação da Primeira Internacional. Já começou assim. Como é que Karl Marx se transformou no chefe da Primeira Internacional? Boicotando, sacaneando os seus adversários em volta, os quais não saíram da Primeira Internacional, continuaram lá dentro. Tá certo? E a própria história das várias internacionais, primeira, segunda, terceira, quarta, é uma sucessão de subdivisões que sempre enfraquece o movimento. A ala que parece perdedora é conservada como uma força de reserva que pode ser ativada a qualquer momento quando a força dominante se debilitar. Então, por exemplo, depois sobretudo do maio de 68, na França, você vê um renascimento do trotskismo no mundo. Quando o trotskismo parecia totalmente morto e enterrado, ele ressurge. Por quê? Porque a outra ala stalinista entrou em crise, se debilitou e se desmoralizou. Então chama o trotskismo até que o pessoal esqueça os crimes de Stalin. Neste mesmo momento, existe um fortíssimo movimento que vem da própria Rússia de restauração da imagem do Stalin. O neo-stalinismo que está crescendo vai substituir ao neo-trotskismo quando for o momento. Então esses vários aspectos aparentemente antagônicos do movimento, eles fazem parte do conjunto. Assim como a divisão de PT e PSDB. E, mais de uma vez, porta-vozes importantes dos dois partidos. Por exemplo, Fernando Henrique Cardoso e aquele que foi reitor da UNB, como é que chama? Cristóvão Buarque. Os dois declararam na mesma semana: entre os nossos partidos não há nenhuma distensão, nenhum conflito ideológico, há apenas uma disputa de cargos. Os dois disseram a mesma coisa. Você acha que eles disseram isso de brincadeira? Não, a coisa é realmente assim. Nas eleições presidenciais, quando o Lula celebrou uma das últimas eleições presidenciais como o suprassumo da democracia, porque todos os candidatos eram da esquerda, você ouvindo os debates,
É um campeonato de esquerdismo, cada um dizendo, eu sou mais esquerdista do que você é um pouco direitista, eu é que sou esquerda, e continua a mesma conversa. Essa semana mesmo veio o Zé Cero com a mesma conversa de novo. Então, não podemos nos deixar enganar, porque esse pessoal todo, eles só têm uma formação, isso é importantíssimo, eles só têm informação marxista. Eles só se alimentam desse tipo de comida ideológica há 50 anos. Eles não leem uma coisa que esteja fora disso, muito menos que esteja contra. Por exemplo, para você encontrar um desses sujeitos, falar, olha, você leu o livro do von Mises sobre o socialismo, onde ele mostra que a economia comunista é impossível? Ninguém leu. Eles não debatem com o adversário, eles tapam. Tá certo? Debatem e continuam, vamos dizer, em circuito fechado, dentro do partido, alimentando as pessoas sempre com as mesmas ideias. E fazendo de conta que o antagonismo não existe. E se você pegar o seu Fernando Henrique Cardoso, eu acho que tirando o Max Weber, ele só leu autor comunista a vida inteira. Não consente se abrir para uma outra coisa. No máximo se abre para, vamos dizer, uma oposiçãozinha de esquerda. Então, no fundo, são todas pessoas terrivelmente incultas, incluindo o Fernando Henrique Cardoso. Porque aquele negócio, timeo homine unius libri, um homem de um livro só. E todos eles são homens de um livro só. E se eles pararem com isso, eles têm a experiência, de, olha, eu vou ler outra coisa. Eu fiz a experiência, eu estava metido nisso. Até que um dia me deu essa ideia, pô, e se eu começar a ler os caras que são contra, o que vai acontecer? Aconteceu que eu descobri que eu era um trouxa. Eu comecei a ler tudo que falava contra o comunismo, falei, meu Deus, como é que eu pude acreditar nessa besteira? Então, por exemplo, se você pega a teoria do valor do Karl Marx, que é a teoria mais amplamente refutada do mundo, pega algum comunista, algum esquerdista que saiba que ela foi refutada. Você leu, eu leio do Bombaverk, que eu até reproduzi no meu site, a teoria marxista, teoria socialista comunista do valor. É uma refutação matemática irrespondível, mas eles não leem, defendem. Você cria uma força tremenda, tá certo? Que funciona em circuito fechado, e onde parece que a única discussão possível é a discussão interna. Como agora nesse maldito caderno de teses. Todas as discussões são as que estão ali, só aquilo interessa. Veja, em nenhum momento, nenhum líder petista, nem Lula, nem Dilma, nem Stedley, nem nenhum desses vagabundos, mostrou o menor sinal de preocupação ou arrependimento com a corrupção do seu próprio partido. Você não vê um pingo de arrependimento ou de vergonha na cara. Ao contrário, eles reagem como se o PT fosse a vítima. Ou seja, não há um grande problema de corrupção, não há o maior escândalo empresarial de todos os tempos, tá certo? Não há empréstimos ilegais, não há nada, só existe uma coisa, estão todos contra o PT, o que nós vamos fazer, como vamos nos defender? Eles só pensam neles mesmos, esses caras são totalmente umbigocêntricos. É só o umbigo que existe. Um jeito disso. Professor, a Cristina Lobo, outro dia na Globo News, ela fez questão de vomitar isso, né? Ela falou assim, não, olha, o PT tomou uma decisão certa, né, com relação ao Vacari Neto. Olha que bonito que o PT está fazendo, o PT está sendo massacrado. É óbvio que ela não falou, né, com essas palavras, mas ela ficou adulando o PT. Isso prova cada vez mais como que a Globo, que querem tanto dizer que é da direita... Veja, a prova, eu estou dizendo, a prova mais clara, a Globo só trabalha para a propaganda comunista há 30 anos, pelo menos. E o PT faz de conta que a Globo é inimiga dele, quer tomar, quer encampar. E é capaz de encampar mesmo, porque se você colabora com o comunismo, sem se comprometer totalmente com eles vão te comer vivo amanhã ou depois. Isso é sempre assim. Né? O chamado burguês progressista é sempre comido vivo no fim das contas. Né? E é o que vai acontecer com a Globo.